E aí, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Sérgio Tomé e seja bem-vindo ao meu canal E aí, Tomé? Hoje nós vamos fazer o nosso primeiro review de livros. E não poderia ser diferente, já que eu tenho um grande amigo, um irmão em Cristo, que é cantor, que é compositor e que agora também está enveredando pelo lado de escritor. E o nome dele é Marco Teles e o seu livro é Vida Após o Gospel. É um livro muito interessante. É um livro que com certeza vai fazer você explodir a sua cabeça. Vai fazer você colocar por terra muitos conceitos que você tem sobre louvor, sobre adoração, sobre música secular, enfim, sobre o relacionamento do cristão com a cultura. Mas se você já ficou curioso para saber um pouco sobre esse livro, me espera um pouquinho aí, beleza? Esse livro é prefaciado por Estênio Márcios, para mim o melhor compositor da música cristã brasileira atualmente. E também é apresentado pelo pastor Renato Vargens. Você olha para o livro assim e você vê uma estética muito legal, porque tem linhas negras aqui, ó, essas linhas negras, elas dividem o livro em 4 partes, a quarta parte é a consideração final, e são 11 capítulos, e é um livro, uma linguagem extremamente simples. Você não vai precisar estar com um dicionário do lado para poder entender o livro. Parece que você está tomando um cafezinho com o Teles, que adora café, e conversando com ele, você entra no livro, enfim. É um livro que você vai ler rápido, porque embora tenha 297 páginas, a leitura, como eu falei, é uma leitura gostosa, é uma leitura que o autor ele vai fazendo você passear pelas páginas sem sentir a quantidade que você já leu. Então não se impressione com o número de páginas. Ela é dividida em 4 partes, como eu já falei, e essas partes se dividem em 11 capítulos, e os capítulos eles seguem uma sequência muito bacana, levando você ao clímax do livro, porque quando você vê o título do livro, Vida Após o Gospel, você fica logo ansioso para ver a crítica, porque pressupõe que vai haver uma crítica ao gospel, e de fato isso acontece. Mas o Marco Teles ele foi estratégico para colocar essa crítica, o clímax do livro, no final do livro. E eu sugiro que você não pule lá para a parte da crítica, porque você vai perder muita coisa antes. Deixe fluir naturalmente a leitura para que você chegue lá na parte que você provavelmente está ansioso para ver, né, a posição dele em relação ao movimento gospel, à música gospel, enfim. Então são 11 capítulos. Na primeira parte do livro, que ele vai chamar de conceitos, ele vai definir para nós aqui adoração e louvor. Normalmente a gente tem aquela ideia de louvor como uma música mais agitada e adoração como uma música mais lenta. Então ele vai fazer essa diferenciação, ele vai chamar o capítulo 1 de atitude externa, louvor, atitude externa. No capítulo 2 ele vai falar de adoração, uma atitude interna. E o que me chama a atenção é como ele vai tratar o texto aqui de Gênesis 22, naquela passagem onde Abraão vai sacrificar Isaac, e na Bíblia é a primeira vez que aparece a palavra adoração. Isso me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha tentado para isso. E a partir dessa passagem ele vai construir um conceito de adoração, essa ideia de que Abraão sacrifica aquilo que ele mais amava, e é dentro desse contexto que aparece a palavra adoração. É um capítulo muito interessante também. E no capítulo 3 de conceitos, ele vai trabalhar de outras terminologias. É o título do capítulo. E aqui ele vai também conceituar o que muita gente às vezes fica em dúvida, né, sobre existem levitas, são levitas ou são músicos, é música, hino ou corinho. Então é bem legal essa parte também do capítulo 3, que vai conceituar e diferenciar música, corinho, louvor, se é que existe diferença, né? Então leia para você perceber isso aí. Na parte 2, ele vai chamar de questões práticas. E o capítulo 4 fala sobre o ministro de louvor. E ele vai pegar o texto de 1 Samuel, capítulo 16, e definir aqui 6 características, pegando o exemplo de Davi, que o ministro de louvor deve ter. É um capítulo também muito interessante, e ele vai também nessa parte 2 de questões práticas, no capítulo 5, falar sobre a escolha do repertório, é uma questão realmente bem prática, né? Vai falar sobre o que é importante, aquilo que é secundário, aquilo que deve ser evitado. Então é um capítulo, principalmente para aqueles que estão lidando diretamente com o Ministério de Música na igreja, é um capítulo para mim que eu acho primordial que se leia. Mas não pule, já falei, não pule, vá lendo na sequência. E o parte 2 encerra o capítulo, no capítulo 6,
que vai falar sobre arte cristã para eclesiástica. E é também um capítulo muito interessante, porque ele vai discutir esse dualismo que existe dentro do cristianismo e dos evangélicos principalmente, que é fazer essa distinção de secular e sagrado. Então ele vai lidar muito bem com isso aí, desconstruindo algumas ideias que nós temos sobre isso, né? E mostrando o dano que isso causa para a própria cristandade, para o próprio mundo, já que o cristianismo tem recuado, né, da sua influência em relação às artes e tudo mais. Na parte 3 do livro, aí vai chegar na parte que todo mundo anseia, né? Que é a crítica que ele vai fazer ao movimento gospel. Inclusive o título dessa parte, né, é Crítica ao Movimento Gospel. E também foi muito produtivo para mim viajar por essas páginas, porque ele faz um passeio ao longo da história da música cristã no Brasil, desde a década de 60. Ele vai dividir isso em 4 cenas. Muito interessante a divisão que ele faz dessas partes, né, trazendo desde lá o grupo Elo até os dias atuais. É muito bacana passear pela história para a gente entender como foi que chegamos aonde chegamos. Então essa é a ideia dele. Eu achei uma sacada muito legal fazer esse apanhado histórico para a gente entender, né? Porque muitas vezes a gente não valoriza a história, mas é a história que nos faz entender por que chegamos aonde chegamos, ou por que estamos assim. E isso eu achei muito bacana no capítulo 7. E aí no capítulo 8 ele vai intitular de 3 tropeços do gospel. Vai dizer que o gospel ele erra porque ele comete 3 erros, que é a ideia do super-homem gospel, o liberalismo teológico. Ele vai falar sobre as heresias da prosperidade do triunfalismo e vai falar sobre a ideia da arte industrial. Então, na visão dele, são os 3 tropeços, né, do gospel. No capítulo 9, ele vai falar sobre as palavras finais sobre o movimento gospel e a questão da música secular, que é muito bacana também. Vai trazer um pouco a discussão que ele já fez na parte anterior do livro, quando falou sobre esse dualismo lá no capítulo 6. E é muito interessante como ele vai fechando aí o livro. E chega na parte 4, que são as considerações finais. Nas considerações finais, ele tem mais 2 capítulos, que é o capítulo 10 e 11. O capítulo 10 vai falar sobre a ideia de todos nós sermos mendigos, que é uma conclusão que Lutero chega em relação a essa questão de como a gente precisa, né, da graça de Deus. E também ele vai encerrar com o capítulo 11, que é o capítulo onde ele vai fazer indicações dos seus músicos prediletos e nos mostrando e revelando para nós, que inclusive o nome do capítulo é Vida Pós-Gospel, mostrando para nós que é possível sim uma vida pós-gospel. Então ele vai falar aí de vários autores, cantores cristãos e compositores, né, para nos mostrar que é possível sim a gente beber de uma fonte de música de qualidade sem ter muitas ressalvas. Pois é, gente boa, o livro é Vida Após o Gospel, de Marco Teles. Com certeza vai ser bênção para a sua vida, com certeza você vai crescer muito em conhecimento. Ele traz uma visão equilibrada sobre louvor, adoração, sobre o papel da música na igreja. É um livro que com certeza, para quem está envolvido com o Ministério de Música na igreja, ele é essencial, ele diria até primordial. E para aqueles também que não estão envolvidos, mas querem ter uma visão equilibrada e bíblica sobre esses temas, deve comprar também, adquirir essa relíquia, né? Que faz uma crítica ao movimento gospel, mas é uma crítica pontual, importante ser feita, dentro de um contexto que ele vai trazer aqui, e com certeza você no final vai concordar. A Vida Após o Gospel, pode ter certeza. Se você quer saber, compre esse livro. Ele não está sendo vendido em livrarias. Então, se você tem interesse, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para o meu Instagram, fale comigo lá e com certeza eu farei chegar esse livro em suas mãos, tá certo? Antes de ir embora, deixa aquele velho like, se inscreve aí no canal e clica nas notificações aí nesse sininho para receber os nossos próximos vídeos. Então, que Deus abençoe vocês.